Bom, primeiro uma estatueta de uma mulher com o rosto inclinado, parece meio cândido o olhar dela. Em segundo, parece um escudo, uma mulher de um lado, um homem cavaleiro do outro, mas atrás parece uma espécie de alma tentando pegar ele. Do lado, uma imagem indistinta para mim, parece uma mulher e um homem caindo ou pegando fogo, uma cabana, como se eles estivessem caindo sobre a cabana, é o máximo que eu consigo. E a imagem de baixo, muito difícil de distinguir, mas parece várias pessoas, uma árvore no meio com uma cobra, pessoas com roupas feudais, uma bruxa com chapéu pontudo, uma mulher nua com o cabelo escondendo as partes, e aí acho que um homem cavaleiro. Legenda: a concepção da Europa medieval do amor cortês foi influenciada pela adoração à Virgem Maria. Damas a quem cavalheiros juravam amor eterno eram consideradas virgens puras, como a típica imagem medieval, lembrando as feições de uma boneca. É a escultura em madeira, à esquerda, aproximadamente do ano 1400. Em um escudo do século XV, no centro, um cavaleiro se ajoelha diante de sua dama, tendo a morte às costas. Essa imagem idealizada da mulher produziu uma outra oposta, a crença nas feiticeiras. Acima à direita, um quadro do século XIX, Sabá de Feiticeiras. Quando a ânima é projetada em uma personificação oficial, ela tende a gerar uma oposta, como no caso da Virgem Maria e da feiticeira. À direita, outro exemplo da dualidade da ânima, gravura do século XV, a igreja à direita na identificação com Maria e a sinagoga identificação como Eva, a pecadora. Na China, a figura equivalente à Virgem Maria é a deusa Kuan Yin. Uma figura mais popular da ânima chinesa é a Dama da Lua, que concede o dom da poesia ou da música a seus favoritos, a quem pode também tornar imortais. Na Índia, o mesmo arquétipo é representado por Shakti, Parvati, Rati e muitas outras. Entre os maometanos, vamos encontrá-lo em Fátima, a filha de Maomé. O culto da ânima como figura religiosa oficialmente reconhecida traz o sério inconveniente de fazê-la perder seus aspectos individuais. Por outro lado, se a considerarmos apenas um ser pessoal, há o perigo de, projetando-a no mundo exterior, só nele podermos encontrá-la. Esta última situação pode criar grandes problemas, já que nesse caso, ou o homem se torna vítima de fantasias eróticas ou compulsivamente dependente de uma mulher real. Apenas a decisão dolorosa, mas essencialmente simples de levar a sério os nossos sentimentos e fantasias pode, nesse estágio, evitar uma completa estagnação do processo de individuação, pois só assim o homem pode descobrir o que significa essa figura como realidade interior. Nesse processo, a ânima volta ao que era inicialmente, a mulher no interior do homem, transmitindo-lhe as mensagens vitais do self. Próximo. Título: Ânimos, o elemento masculino interior.
A personificação masculina do inconsciente na mulher, o ânimos, apresenta, tal como a ânima no homem, aspectos positivos e negativos, mas o ânimos não costuma se manifestar sob a forma de fantasias ou inclinações eróticas. Aparece mais comumente como uma convicção secreta sagrada. Quando uma mulher anuncia tal convicção com voz forte, masculina e insistente, ou a impõe a outras pessoas por meio de cenas violentas, reconhece-se facilmente a sua masculinidade encoberta. No entanto, mesmo em uma mulher que exteriormente se revela muito feminina, o ânimos pode também ter uma força igualmente firme e inexorável. De repente, podemos nos deparar com algo de obstinado, frio e totalmente inacessível em uma mulher. Um dos temas favoritos do ânimos que esse tipo de mulher remói sem cessar é: a única coisa no mundo que eu desejo é amor, e ele não me ama. Ou, nesta situação existe apenas duas possibilidades e ambas são igualmente más. O ânimos nunca aceita exceções. Dificilmente podemos contradizer uma opinião do ânimos, porque, em geral, é uma opinião certa, no entanto, raramente enquadra-se numa determinada situação individual. É uma opinião que parece razoável, mas que está fora de propósito. Em seguida, a imagem parece de um filme de uma mulher simples, com as mãos juntas ao peito, como se estivesse orando ou suplicando. Do lado, uma nobre, talvez princesa, com um homem ao entorno dela e segurando uma caneca. É um homem esqueleto. Ao lado, parece um rei e uma rainha feudal, uma princesa ajoelhada, uma outra mulher ajoelhada com harpas e instrumentos musicais, um cachorro de 3 cabeças no meio, do lado direito demônios, parece que estão torturando uma mulher, e do lado esquerdo parecem nobres, talvez. Legenda: à esquerda, Joana d'Arc, representada por Ingrid Bergman, no filme de 1948, cujo ânimos, o lado masculino da psique feminina, toma a forma de uma convicção sagrada. À direita, 2 imagens do ânimos negativo, um quadro do século XVI, onde uma mulher dança com a morte, e de um manuscrito de 1500 aproximadamente, Hades e Perséfone, que ele carregou para o inferno. Assim como o caráter da ânima masculina é moldado pela mãe, o ânimos é basicamente influenciado pelo pai da mulher. É o pai que dá ao ânimos da filha convicções incontestavelmente verdadeiras, irretrucáveis e de um colorido todo especial. Convicções que nunca têm a ver com a pessoa real que é aquela mulher. Por isso, ânimos, tal como a ânima, pode, algumas vezes, tornar-se o demônio da morte. Por exemplo, em um conto de fadas cigano, uma mulher solitária acolhe o encantador estranho, apesar de ter tido um sonho que lhe anunciava a chegada do rei da morte. Depois de estarem juntos por algum tempo, ela insiste para que ele lhe diga quem é. A princípio, o jovem recusa, dizendo-lhe que ela morrerá se ele assim o fizer. Ela insiste, no entanto, e de repente ele lhe confessa que é a própria morte. Naquele mesmo instante, a mulher morre de medo. Do ponto de vista mitológico, o belo forasteiro é, provavelmente,
a imagem pagã do pai ou de um deus, que aparece aqui como o rei dos mortos, lembrando o rapto de Perséfone por Hades. Mas psicologicamente ele representa uma forma particular do ânimos que afasta as mulheres de qualquer relacionamento humano e, sobretudo, de qualquer contato com os homens. Personifica uma espécie de casulo dos pensamentos oníricos, dos desejos e julgamentos que definem as situações como elas deveriam ser, afastando a mulher da realidade da vida. Em seguida, a imagem de um homem parece como se ele estivesse se lembrando de uma mulher, porque tem uma imagem opaca de uma mulher sobreposta. É uma colina, tem árvores no fundo, parece uma construção no fundo e o lugar é cercado por mar. Legenda: Radcliffe, o sinistro protagonista de Wuthering Heights, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, de 1847, é em parte uma figura negativa a demoníaca do ânimos, provavelmente uma manifestação do próprio ânimos da autora. Radcliffe, interpretado por Laurence Olivier no filme de 1939, defronta-se com Emily num retrato feito por seu irmão. Ao fundo, os morros uivantes, tal como ainda existem atualmente. Em seguida, a imagem de uma mulher, um vestido aí bufante, cabelos enrolados, parece da uma pessoa rica. Ela tá segurando uma chave. Na frente dela tem um homem com olhos muito esbugalhados, um chapéu, barbas fartas, bigode. Ele tá segurando um molho de chave e tá colocando na mão dela uma chave única, e ele tá com uma mão levantada como se estivesse avisando ela de alguma coisa. Em seguida, uma imagem de uma mulher da corte e um homem, acho que depois da época feudal isso daqui, na carruagem. Parece uma cena de filme, como se fosse o que iria acontecer, ou uma lembrança, que é uma mulher deitada, como se tivesse sido machucada, e atrás dela uma mulher com medo, recuada, e um homem meio que indo para cima dela. Legenda: 2 exemplos de figuras perigosas do ânimos. À esquerda, uma ilustração do artista francês Gustave Doré, século XIX, do conto do Barba Azul, que está avisando sua mulher para que não abra uma determinada porta. Evidentemente, ela o desobedece e encontra corpos das primeiras mulheres de Barba Azul. Ele a descobre e ela vai fazer companhia às suas predecessoras. À direita, num quadro do século XIX, o saqueador de estradas Claude Duval, que certa vez, ao roubar uma viajante, acabou por restituir-lhe tudo com a condição de que ela dançasse com ele à beira da estrada. O ânimos negativo não aparece apenas como o demônio da morte. Nos mitos e contos de fadas, ele faz o papel de assaltante ou de assassino. Barba Azul, que mata em segredo todas as mulheres, é um exemplo desse tipo de ânimos. Sob essa forma, o ânimos personifica todas as reflexões semiconscientes, frias e destruidoras que invadem uma mulher durante a madrugada, especialmente quando ela deixou de realizar alguma obrigação ditada pelos seus sentimentos. É então que ela se põe a pensar nas heranças de família e em outros problemas do mesmo tipo, tecendo uma espécie de rede de pensamentos calculistas
de malícia e intriga que a leva até mesmo a desejar a morte de outras pessoas. Quando um de nós morrer, vou mudar-me para a Riviera, disse uma mulher ao marido quando visitavam a costa mediterrânea, um pensamento que se tornou relativamente inocente porque ela o exprimiu. Acalentando secretamente tais atitudes destruidoras, uma mulher pode levar o marido a adoecer, se acidentar ou até mesmo morrer, ou a mãe pode fazer o mesmo aos filhos. Também pode resolver impedir o casamento de um deles, uma forma de aberração profundamente oculta e que raramente vem à superfície da consciência materna. Uma velha, ingênua senhora disse-me uma vez, enquanto me mostrava o retrato do filho que morrera afogado aos 27 anos. Prefiro assim, é melhor do que perdê-lo para outra mulher. Em seguida, a imagem de algo que parece uma guerra. Tem umas pessoas com lanças, parece ser o mar, mas ao mesmo tempo parece ter uma parte de terra. Tem uns barcos num canto, umas rochas, e essas pessoas parecem que estão tentando se matar. Legenda: o ânimos é muitas vezes personificado como um grupo de homens. O ânimos negativo pode surgir encarnado num perigoso bando de criminosos, como os provocadores de naufrágios, um quadro italiano do século XVIII, que por meio das luzes de fogo atraíam aos navios de encontro as rochas, matavam os sobreviventes e pilhavam os destroços. Uma estranha passividade, uma paralisação de todos os sentimentos ou uma profunda insegurança que pode levar a uma sensação de nulidade e de vazio é às vezes o resultado de uma opinião inconsciente do ânimos. No mais íntimo de uma mulher murmura o ânimos, abre aspas, você não tem salvação, para que lutar? Não vale a pena realizar nada. Não adianta querer fazer alguma coisa. A vida vai mudar para melhor. Fecha aspas. Infelizmente, cada vez que uma dessas personificações do inconsciente se apodera de nossa mente, parece que somos nós mesmos que criamos aquele tipo de pensamento e sentimento. O ego se identifica com eles a tal ponto como se torna incapaz de destacá-los e de reconhecê-los exatamente como são. Fica-se, de fato, possuído pelo personagem do inconsciente. Só quando esse estado de dependência cessa é que se verifica horrorizado que se fez e disse coisas diametralmente opostas ao que, na verdade, se pensa e sente. Isto é, que se foi vítima de um fator de alienação psíquica. Tal como a ânima, o ânimos não consiste apenas de qualidades negativas como a brutalidade, a indiferença, a tendência à conversa vazia, as ideias silenciosas, obstinadas e más. Também apresenta um lado muito positivo e valioso. Pode lançar uma ponte para o self por meio da atividade criadora. O seguinte sonho de uma mulher de 45 anos ajuda-nos a ilustrar essa afirmação, abre aspas. Duas figuras mascaradas sobem por um balcão e penetram na casa. Estão envoltas em casacos e capuzes e parecem querer perseguir-me e a minha irmã. Ela se esconde debaixo da cama, mas as duas figuras puxam-na com uma vassoura e torturam-na. Chega a minha vez. A figura que parece ser o chefe me empurra de encontro à parede, fazendo gestos mágicos diante do meu rosto. Enquanto isso, a segunda faz um desenho qualquer na parede e quando olho, digo-lhe para mostrar-me simpática. Ah, mas que bem desenhado!
De repente, quem me está torturando apresenta-se com o rosto nobre de um artista e diz orgulhosamente: é mesmo, e começa a limpar os óculos. O aspecto sádico dessas duas figuras era bem familiar à minha paciente, que sofria de sérios ataques de ansiedade, durante os quais ficava obcecada pela ideia de que as pessoas a quem amava encontravam-se em perigo ou estavam mortas. Mas o fato de o ânimos estar representado por um personagem duplo sugere que os ladrões personificam um fator psíquico também de efeito duplo e que poderia ser algo bem diferente desses pensamentos atormentadores. A irmã que foge dos homens é apanhada e torturada. Na verdade, ela morrera havia tempos, muito jovem, era muito bem dotada do ponto de vista artístico, mas aproveitara pouco seu talento. A seguir, o sonho revela que os ladrões mascarados são artistas disfarçados e que, se a sonhadora reconhecer os seus dons, que são os dela própria, eles desistirão das suas intenções maléficas. Em seguida, a imagem de uma paisagem, várias pessoas, homens que estão montando cavalos, eles estão em fila e parece que estão marchando para algum lugar. Legenda: uma personificação frequente do ânimos negativo nos sonhos das mulheres é a do bando de bandidos românticos, mas perigosos. Um grupo ameaçador de bandidos no filme brasileiro O Cangaceiro, 1953, onde uma professora mulher de espírito aventureiro apaixona-se pelo chefe do grupo. Em seguida, é um quadro, tem duas mulheres na frente, nuas, envoltas por um tecido, um homem do lado, meio jogado, também envolto por um tecido. Ele segura certos demônios, figuras escuras. Em volta deles tem pessoinhas pequenas, mulheres pequenas, vestidas, dançando com roupas de nobres. E tem uns animais circulando, eles tem uns demoninhos, um burro. Legenda: uma ilustração de Fuseli de Sonhos de uma Noite de Verão de Shakespeare. Um feitiço faz a rainha fada apaixonar-se por um camponês, a quem uma maldição dera uma cabeça de asno. Uma variação cômica do tema em que o amor de uma jovem pode libertar o homem de um feitiço. Em seguida, a imagem de um homem com um olhar angustiado, uma barbicha que pega todo o maxilar, cabelos bagunçados, olhando para cima. Legenda: o cantor Franz Grass, no papel principal da ópera de Wagner, O Navio Fantasma, baseada na história de um capitão condenado a navegar em um navio fantasma até que o amor de uma mulher quebre a sua maldição. Em seguida, a imagem de uma mulher com uma faca na mão, uma lamparina, tem um anjo deitado na cama, ela está iluminando esse anjo, mas parece que ela quer esfaqueá-lo. Wegners voix de psyché l'extase et le délire vous qui savez tout ce que amor inspire. Acho que é uma legendinha que está na imagem. Acho que é isso que está escrito. Em muitos mitos, legenda: em muitos mitos, o amante é uma figura misteriosa que a mulher nunca deve tentar ver. Uma gravura do século XVIII exemplifica um velho mito da Grécia. O jovem Psique
amada por Eros, mas proibida de vê-lo. Finalmente ela acaba por desobedecê-lo e ele a deixa. Só depois de uma longa procura e muito sofrimento ela consegue recuperar o seu amor. Qual o sentido profundo do sonho? É aquele que os espasmos de ansiedade denunciam realmente um perigo mortal e genuíno, mas também uma possibilidade de atividade criadora para aquela mulher, tal como sua irmã. Ela tinha bastante talento para a pintura, mas estava em dúvida se seria uma ocupação realmente válida para ela. Agora o sonho vem dizer-lhe energicamente que deve aproveitar esse talento. Se obedecer o ânimos destruidor que a atormenta, será transformado numa atividade criadora e rica de sentido. O ânimos aparece muitas vezes, como nesse sonho, simbolizado por um grupo de homens. Nesse caso, o inconsciente indica que o ânimos representa um elemento mais coletivo que pessoal. Por isso, as mulheres referem-se habitualmente, quando o ânimos se expressa por seu intermédio, a nós ou a eles ou a todos, e em tais circunstâncias empregam na sua conversa palavras como sempre, devíamos, precisamos. Um grande número de mitos e de contos de fadas conta a história de um príncipe transformado por feitiçaria em animal ou monstro, que é redimido pelo amor de uma jovem, processo que simboliza o modo de integração do ânimos na consciência. O Dr. Henderson comentou sobre o significado desse motivo de A Bela e a Fera no capítulo precedente. Em muitos deles, a heroína não tem permissão para fazer qualquer pergunta a respeito do seu misterioso e desconhecido marido e amante, ou então só o encontra no escuro e nunca pode olhar-lhe o rosto. Está implícito que se amá-lo e confiar nele cegamente poderá libertá-lo, mas isso não acontece nunca. Ela sempre quebra a promessa feita e só vai encontrar novamente o seu amado depois de longa e sofrida busca. A analogia desse tipo de situação mitológica com a vida comum está no fato de que a atenção consciente que uma mulher tem de dar aos problemas do seu ânimos toma muito tempo e envolve bastante sofrimento. Mas se ela se der conta da natureza desse ânimos e da influência que ele exerce sobre a sua pessoa e se enfrentar essa realidade em lugar de se deixar possuir por ela, o ânimos pode tornar-se um companheiro interior precioso que vai contemplá-la com uma série de qualidades masculinas como a iniciativa, a coragem, a objetividade e a sabedoria espiritual. O ânimos, tal como a ânima, apresenta 4 estágios de desenvolvimento. O primeiro é uma simples personificação da força física. Por exemplo, um atleta ou homem musculoso. No estágio seguinte, o ânimos possui iniciativa e capacidade de planejamento. No terceiro, torna-se o verbo, aparecendo muitas vezes como professor ou clérigo. Finalmente, na sua 4ª manifestação, o ânimos é a encarnação do pensamento. Nessa fase superior, torna-se como a ânima, o mediador de uma experiência religiosa por meio da qual a vida adquire novo sentido, dá à mulher uma firmeza espiritual e um invisível amparo interior que compensa a sua brandura exterior.
O ânimos, na sua forma mais desenvolvida, relaciona a mente feminina com a evolução espiritual da sua época, tornando-a, assim, mais receptiva a novas ideias criadoras do que o homem. É por isso que antigamente, em muitos países, cabia às mulheres a tarefa de adivinhar o futuro ou a vontade dos deuses. A audácia criadora do seu ânimos positivo expressa, por vezes, pensamentos e ideias que estimulam os homens a novos empreendimentos. O homem interior da psique feminina pode provocar problemas semelhantes aos mencionados em relação à ânima. O que complica bastante tudo isso é o fato de um dos cônjuges, quando possuídos pelo ânimos ou pela ânima, criar automaticamente tal clima de irritação em torno do outro que ele ou ela também acaba por ficar possuído. Ânimos e ânima tendem sempre a levar o diálogo ao seu nível mais baixo, gerando um desagradável clima de irascibilidade e emoção. Em seguida, a imagem de um explorador americano. Imagina aquelas blusas bege, cheia de bolso, aquele chapéu de americano que vai para a savana. Uma mulher do lado com uma roupa parece de dança. E do lado deles, um homem sem camisa. Ele tá pondo a mão no peito desse explorador como se dissesse, deixa comigo, algo assim. E aí eles estão segurando, não sei se é um tronco ou se é uma grande cobra. Legenda: personificação dos 4 estágios do ânimos. Primeiro, o homem, que é apenas força física, Tarzan. O herói da floresta, Johnny Weissmuller. Em seguida, aqueles quadros antigos... Quando eles queriam dar uma imagem da pessoa para outra, eles faziam aqueles quadros pequenininhos, né? Ovais. Então, tem esse quadro de uma mulher usando uma blusa branca com as golas levantadas e cabelo curto, bagunçado. E do lado, um homem de terno, uma imagem em preto e branco. Ele está na frente de uma árvore. Ele está com a sobrancelha contraída, com a testa contraída, como se estivesse pensando. Legenda: segundo estágio, o homem romântico. O poeta inglês do século XIX, Shelley, à esquerda, ou o homem de ação. O norte-americano Ernest Hemingway, herói de guerra, caçador e etc. Embaixo, a imagem de um homem idoso, com um casaco bem pesado, parece que é um lugar bem frio. Embaixo ele tem um terno, ele tem um bigode, cabelos brancos, ele está levantando um dedo como se estivesse brigando com alguém. Legenda: terceiro, o condutor do verbo, Lloyd George, o grande orador político. Embaixo, o famoso Gandhi, com seus óculos, a túnica branca e aquele sorrisão. Legenda: quarto estágio, o sábio guia que leva a verdade espiritual, tantas vezes representado por Gandhi. Embaixo, uma imagem, uma pintura. Olha, parece muito mulheres indianas, com aquela sainha, aquele top. Porém, são pessoas brancas, então não sei. O tapete é vermelho, bem florido. As roupas são muito coloridas, elas têm cabelos pretos e uma espécie de um véuzinho transparente assim na parte de trás da cabeça. Tem uma árvore... parece mais aquela plantinha, alfazema, lavanda.
E bem atrás parece uma casa de sultão, algo assim. Legenda, miniatura indiana. Engraçado, e fizeram elas brancas, mas tá bom. De uma jovem contemplando amorosamente o retrato de um homem, uma mulher que se apaixona por um retrato ou por um ator de cinema, está evidentemente projetando seu ânimos em um homem. Próxima imagem. Essa daqui vai ser difícil. É um homem sentado em alguma coisa, tem uma mulher na frente dele, como posando mesmo para a foto, com vestido. Ela tá bem confortável. Acho que tem um pavão ali do lado deles. Não duvido nada que eles sejam de circo ou tem alguma coisa a ver com as Arábias, porque ele tá com um véu branco na cabeça, como se protegendo do sol. A imagem do lado, para mim, é quase impossível. Parece uma fábrica de carvão e uma criança caída e homens, mas está muito pixelado, não dá para ver. Legenda. O ator Rodolphe Valentino, à esquerda, num filme de 1922, atraiu a projeção do ânimos de milhares de mulheres enquanto vivo e mesmo depois de morto. À direita, parte da imensa quantidade de flores enviadas por mulheres de todo o mundo em homenagem a Valentino no seu enterro em 1926. Como já assinalamos, o lado positivo do ânimos pode personificar um espírito de iniciativa, coragem, honestidade e, na sua forma mais elevada, de grande profundidade espiritual. Por meio do ânimos, a mulher pode tornar-se consciente dos processos básicos de desenvolvimento na sua posição objetiva, tanto cultural quanto pessoal, e encontrar assim o seu caminho para uma atitude intensamente espiritual em relação à vida. Isso naturalmente pressupõe que seu ânimos já tenha cessado de emitir opiniões absolutas. A mulher deve buscar a coragem e a grandeza de espírito interior capazes de lhe permitir avaliar a inviolabilidade das suas convicções. Só então estará capacitada a aceitar sugestões do seu inconsciente, sobretudo as que contradizem as opiniões do seu ânimos. Só então, repetimos, é que as manifestações do self chegarão a ela e a farão compreender conscientemente o seu sentido. Próximo título: o self, símbolo da totalidade. Se um indivíduo teve uma longa e séria luta contra a sua ânima ou contra o seu ânimos, de maneira a não se deixar identificar parcialmente com eles, o inconsciente muda o seu caráter dominante e aparece sob nova forma simbólica representada pelo self, o núcleo mais profundo da psique. Nos sonhos da mulher, esse núcleo, em geral, é personificado por uma figura feminina superior, uma sacerdotisa, uma feiticeira, uma mãe terra ou uma deusa da natureza ou do amor. No caso do homem, ele manifesta-se como um iniciador masculino ou um guardião, o guru dos hindus, um velho sábio, um espírito da natureza, e assim por diante. Duas lendas folclóricas ilustram o papel que esse tipo de personagem pode desempenhar. A primeira é uma lenda austríaca, abre aspas. Um rei ordenara a seus soldados que montassem guarda durante a noite em torno do corpo de uma princesa negra que fora enfeitiçada. Todas as noites, à meia-noite, ela se levantava e matava um guarda. Finalmente, um soldado que deveria estar de serviço
Àquela hora consegue fugir apavorado para os bosques. Lá encontra um velho violinista que era Nosso Senhor em pessoa. Essa música indica-lhe como se esconder numa igreja e o que fazer para não ser descoberto pela princesa negra. Graças a essa ajuda divina, o soldado consegue libertar a princesa do encantamento e casa-se com ela. Fecha aspas. Logicamente, o velho violinista, que era Nosso Senhor em pessoa, é, em termos psicológicos, uma personificação simbólica do self. Graças ao seu auxílio, o ego evita a sua destruição e é capaz de vencer, e mesmo de libertar um aspecto altamente perigoso da sua ânima. Na psique de uma mulher, como já dissemos, o self adquire personificações femininas. Este conto esquimó ilustra nossa observação, abre aspas. Uma jovem solitária que sofreu uma decepção amorosa encontra um mágico que viaja num barco. Ele é o espírito da lua, aquele que deu à humanidade todos os animais e que também garante boa sorte aos caçadores. Ele carrega a moça para o reino dos céus. Numa ocasião em que a deixa sozinha, ela vai visitar uma pequena casa que fica perto da sua mansão. Ali encontra uma mulher minúscula vestida com a membrana intestinal de uma foca barbuda, que previne a heroína para que tome cuidado com o espírito da lua, dizendo-lhe que ele pretende matá-la. Parece que esse espírito é uma espécie de barba azul. Arranja-lhe uma longa corda pela qual a jovem poderá descer à terra quando chegar a lua nova, que é justamente o momento em que o espírito da lua pode ser enfraquecido pela pequena mulher. A jovem desce pela corda, mas, ao chegar à terra, não abre os olhos tão rapidamente quanto lhe fora recomendado por sua protetora. Por isso, transforma-se numa aranha e nunca mais retorna à sua forma humana. Fecha aspas. Como já havíamos observado, o músico divino da primeira lenda é uma encarnação do velho homem sábio, uma personificação típica do self. Pertence à mesma família do feiticeiro Merlin, das lendas medievais ou do deus grego Hermes. A mulherzinha, na sua estranha vestimenta de membrana, é uma figura equivalente, que simboliza o self da psique feminina. O velho músico salva o herói da ação destruidora da ânima, e a mulherzinha protege a jovem do barba azul, esquimó, que é o seu ânimos, sob a forma do espírito da lua. Nesse caso, no entanto, as coisas funcionam mal, assunto a que voltarei mais adiante. O self nem sempre toma a forma de um velho sábio ou de uma senhora criteriosa. Tais personificações paradoxais são tentativas de exprimir uma entidade que não está inteiramente contida no tempo humano, algo que é simultaneamente novo e velho. No sonho de um homem de meia-idade, vamos encontrar o self com traços de um jovem. Abre aspas. Vindo da rua, um jovem entra a cavalo em nosso jardim. Não havia arbustos nem cerca, como na vida real, e o jardim era um espaço aberto de livre acesso. Eu não sabia se ele o fizera deliberadamente, ou se o cavalo o trouxera contra sua vontade. Eu estava numa alameda que leva ao meu estúdio e assisto à chegada do jovem com grande prazer. A figura do rapaz no seu belo cavalo me impressiona profundamente. O cavalo é um animal pequeno, selvagem e vigoroso, um verdadeiro símbolo da energia, parecia um javali, e tem o pelo espesso, eriçado e cinza prateado. O jovem passa por mim, entre o estúdio e a casa, salta do cavalo e guia-o cuidadosamente para que ele não pise nas belas tulipas
amarelas e alaranjadas. O canteiro fora plantado e arrumado recentemente por minha mulher no sonho. Em seguida, a imagem de uma mulher com roupas gregas. Ela está segurando um bastão e está entregando algo para um homem. Esse homem é pequeno, uma cabeça a menos, assim, de altura. Do outro lado tem uma mulher com a túnica branca e ela está olhando para esse homem de cima para baixo. Esse homem parece um pouco magro e ele está querendo pegar isso que a mulher do bastão está entregando para ele. Legenda. O self, o centro interior da psique total, é muitas vezes personificado nos sonhos como um ser superior. As mulheres pode aparecer na figura de uma deusa sábia e poderosa, como a antiga deusa-mãe grega Deméter, num alto relevo do século V a.C., com o filho Triptolemos e a filha Core. Em seguida, a imagem de uma senhora, com uma senhora com um corpo gordo, com uma touca, com uma faca na mão, cortando uma espécie de abóbora gigante. Do lado, uma moça segurando um candelabro, iluminando ali o trabalho da senhora. Estão numa casa, tem panelas penduradas e coisas penduradas num varal. Legenda: a fada madrinha de tantos contos infantis é também uma personificação simbólica do self feminino. A madrinha da Cinderela, ilustração de Gustave Doré. Em seguida, a imagem de um riacho. Nele tem uma canoa. A menina tá na canoa. Ela tá com um capuz, um lenço na cabeça. Do outro lado tem uma senhora. Parece uma roupa camponesa. Ela tá com um chapeuzinho. Ela tá segurando em uma árvore. E ela tá esticando a bengala, aparentemente, para ajudar a menina na canoa. Atrás tem umas casas, uns homens saindo dessas casas, parecem casas de palha. Legenda: uma solícita velha, também uma fada madrinha, salva a menina. Ilustração de um conto de Hans Christian Andersen. Em seguida, a imagem de sabe a ama do Romeu e Julieta? Basicamente a mesma roupa e parece um homem. Eles parecem estar discutindo. Ao lado, uma imagem, parece aqueles homens hindus que sentam em cima de camas de prego. Ele tem cabelos muito compridos e barba muito comprida. Do lado, parece um anjo mau. É um homem com uma auréola, asas pretas e uma túnica cheia de cruzes. Legenda: o self nos sonhos masculinos toma muitas vezes a forma de velhos homens sábios. À esquerda, o mágico Merlin das lendas do rei Arthur, de um manuscrito inglês do século XIV. Ao centro, um guru, um sábio de uma pintura indiana do século XVIII. À direita, um velho de asas, como o que apareceu em um dos sonhos do próprio Dr. Jung, carregando várias chaves. De acordo com o Dr. Jung, ele representava uma compreensão superior. Em seguida, a imagem do que parece uma batalha. Um cavalo branco, um soldado em cima do cavalo. Aí tem mais duas pessoas assim. Embaixo parece um homem de jaleco branco tentando segurar o cavalo.
E aí várias pessoas nas sombras correndo, parece uma região meio desértica. Legenda: o selfie aparece nos sonhos usualmente em momentos críticos da vida do sonhador, instantes decisivos em suas atitudes básicas, e todo o seu modo de vida estão em processo de mutação. A própria mudança é muitas vezes simbolizada pelo ato de atravessar um curso d'água. Uma travessia de rio verdadeira que acompanhou uma importante transformação. George Washington atravessando o rio Delaware na Revolução Americana, quadro do século XIX. Em seguida, um soldado na água tentando fugir. Tem outros soldados, estacas de madeira, pedaços de coisas destruídas. Legenda: outro grande acontecimento que envolveu uma travessia aquática. O primeiro ataque contra as praias da Normandia do dia D, junho de 1944. Em seguida, a imagem de um javali branco, um menino sentado em cima, se segurando no javali por uma espécie de flor que está presa. Eles estão caminhando na galáxia e tem uma lua atrás. Legenda: o selfie nem sempre é personificado por uma figura superior idosa. Representação de um sonho, por Peter Birkhauser, no qual o selfie aparece como um maravilhoso jovem. Enquanto o artista trabalhava neste quadro, outras ideias e associações surgiram no seu inconsciente. O objeto redondo como um sol que aparece ao fundo é um símbolo quádruplo que caracteriza a integração psicológica. Diante das mãos do rapaz flutua uma flor, como se lhe bastasse erguer as mãos para que surgissem flores mágicas. Ele é negro devido à sua origem noturna, isto é, inconsciente. O jovem significa o selfie e o seu poder de renovação, um elan vital criador, uma nova orientação espiritual por meio da qual tudo se torna cheio de vida e de iniciativa. Quando um homem segue as instruções do seu inconsciente, pode receber e aplicar esse dom que lhe permite, de repente, fazer da sua vida, até então desinteressante e apática, uma aventura interior sem fim, repleta de possibilidades criadoras. Numa mulher, essa mesma personificação do self pode surgir sob a forma de uma jovem possuidora de dons sobrenaturais. Vejamos como exemplo o sonho de uma mulher que se aproximava dos 50 anos. Abre aspas. Eu estava diante de uma igreja e lavava a calçada com água. Depois corri rua abaixo no exato momento da saída da escola de uns ginasianos. Cheguei a um rio de águas calmas, sobre o qual haviam colocado uma tábua ou um tronco de árvore. Enquanto tentava transpô-lo, um estudante travesso pulou na tábua que se quebrou e quase caí na água. Idiota! Gritei-lhe. No outro lado do rio, 3 menininhas estavam brincando e uma delas estendeu a mão para ajudar-me. Julguei que a sua pequena mão não teria força suficiente para puxar-me, mas, quando a segurei, ela conseguiu, sem o menor esforço, fazer-me atravessar a água e pular na margem oposta. Fecha aspas. A sonhadora é uma pessoa religiosa, mas, de acordo com seu sonho, não podia continuar por mais tempo na sua igreja. A protestante, na verdade, parece ter perdido a possibilidade de entrar na igreja, apesar de tentar conservar tão limpo quanto possível o acesso a ela.
Segundo o sonho, ela deve atravessar um rio de águas estagnadas, e isso indica que o seu fluxo de vida tornou-se mais lento devido ao problema religioso não solucionado. Atravessar um rio é quase sempre uma imagem simbólica de uma mudança de atitude fundamental. O estudante foi interpretado pela própria senhora como a personificação de um pensamento anterior, isto é, que deveria atender às suas necessidades espirituais, frequentando um curso secundário. Obviamente, o sonho não se preocupa muito com esse aspecto. Quando ela ousa atravessar o rio sozinha, uma personificação do self, a menina, apesar de seu pequeno físico, ajuda-a com a força sobrenatural.